Durante a semana toda nós usamos o Malic Plus diluído em água, vamos tomando o dia todo, sempre com aquela alimentação bem mais saudável, alimentação mais natural. E quando nós chegamos no sábado, que é o sexto dia, claro que se a pessoa não pode fazer a sua descarga no sábado, ela vai fazer um dia antes ou um dia depois, tudo bem, não faz diferença alguma. Pode adiantar, porém, a gente fala o sábado porque nós fazemos junto, o pessoal que segue aí no grupo pode receber as informações e fazer no sábado. Mas seria o sexto dia da tua limpeza, né? Enfim, se você tá fazendo num dia de tua folga do teu trabalho, vai ser numa quinta, numa quarta, não faz diferença. No sexto dia da limpeza, você vai tomar esse ácido málico, que é o Malic Plus, na água até o meio-dia. E aí você vai parar de tomar. Por quê? Porque você vai entrar em jejum. Então, esse é o nosso protocolo ali, que a gente... Esse protocolo já é milenar, né, gente? Já existe há muito tempo. O Malic Plus, ele não tá aparecendo aqui na tela, porque a foto, ela é grande. E quando eu coloco ela no fundo verde, para vocês verem, ela não vai aparecer toda ela. Mas daqui a pouco eu vou tirar essa foto e colocar só do Malic Plus para vocês verem, tá? Dá para vocês verem. Que é o produto do rótulo vermelho, né? O produto número 1. Então, tomamos ele porque o que, que o Malic Plus vai fazer? Que é o ácido málico composto de mais algumas vitaminas. Ele não tem só ácido málico, né? Ele tem mais coisas junto com ele. Ele vai trabalhando no nosso organismo, deixando o sangue mais alcalino, ele vai limpando o organismo já, vai fazendo uma prévia, não é? E também vai ajudando a amolecer aquelas sujeiras mais antigas que já estão no organismo, nas paredes do intestino, no fígado, vai trabalhando isso. Então, se a pessoa está muito intoxicada, está com as células muito sobrecarregadas, está com a digestão muito sobrecarregada, o que, que pode acontecer durante essa semana, quando ela começa a tomar essa água e também uma alimentação mais leve? Ela vai sentir o corpo se desintoxicando, ela vai sentir isso no seu dia a dia. Então, é comum a pessoa sentir, às vezes, o xixi um pouquinho mais amarelo, né? As fezes também, ele pode sentir alguma alteração nas fezes. Isso é muito comum, porque é um processo de detox mesmo, né? O nome detox é bonito de falar, né? Mas é isso mesmo que vai acontecer no organismo, uma real desintoxicação. Quando chega no sexto dia, a gente vai esvaziar os intestinos. E aí a gente vai usar esse aqui, que é o sulfato de magnésio, que é o salamargo puro. Qual é a função dele? Ele é composto de sulfato de magnésio, uma fórmula de magnésio, que vai trabalhar como laxante, mas não é somente um laxante comum, como qualquer outro laxante. Ele vai trabalhar deixando os dutos do nosso organismo mais elásticos. Então, ele vai deixar as paredes dos intestinos mais maleáveis, então vai amolecer aquelas fezes mesmo velhas, né? Que já estão ali como casquinhas já nas paredes dos intestinos. Às vezes a pessoa tem até uma diverticulite, né? E ele vai trabalhar nisso. Lembrando que para a diverticulite, a gente recomenda que a pessoa leve o protocolo para o seu médico, para o teu médico olhar e te acompanhar, te falar alguma coisa, porque não sabemos qual é o grau dessa diverticulite, como está. Às vezes a pessoa vai fazer o protocolo por conta própria e quer que a gente dê alguma resposta sobre isso. A gente não dá nenhuma resposta, tá? Porque o protocolo ele é natural e ele é por conta de cada um. Cada um vai ler o protocolo e vai decidir se quer fazer ou não. Não é uma coisa que nós vendemos, nós não vendemos um protocolo, né? Nós vendemos o produto, que é um suplemento comum que qualquer empresa poderia fazer e vender. Agora, o protocolo ele é gratuito, ele é um protocolo milenar que existe. Né? Existe nos livros de Andres Moritz, da doutora Uda Clark, que são traduzidos para o português. Porém, existem outras pessoas que escreveram sobre isso em outras línguas, né? Existem muitas outras culturas que praticam esse protocolo. Então, é um protocolo de limpeza do organismo, tá? E a gente tem o produto para fazer o protocolo. E agora, qual é a diferença do Litotânico? Esse é o nosso protocolo, como eu cheguei ali no sábado, falei para vocês que no sábado a gente esvazia os intestinos para daí dar continuidade ao protocolo. Que aí lá no grupo vocês seguem conosco e vê como continuamos tudo certinho. A gente vai esvaziar completamente os intestinos, vai ficar totalmente vazio. Vamos tomar ali um produto, um coquetel, né, natural, que é o azeite de oliva extra virgem. Tem que ser extra virgem, não pode ser misturado. Com laranja e limão, tem que ser laranja, tem que ser limão, né? Tem que ser puro, né? O sumo dele não vai ser misturado com água, enfim. E a gente toma, deita, tem que deitar imediatamente, não pode tomar e ficar caminhando pela casa, porque senão você vai vomitar. Então é isso. Quando é no domingo, a gente volta a limpar os intestinos novamente. Por que vai limpar de novo? Ah, mas eu não comi nada, o intestino tá vazio, por que tem que limpar?
É aí que está o segredo. Você vai limpar no domingo novamente e as sujeiras que estavam ali nas paredes do intestino, no fígado também, aquela bilis velha que estava ali guardada e estava nas paredes, vão também ser liberadas e vai sair. Por isso que saem aquelas coisas redondas que nós chamamos às vezes de pedra, mas elas não são duras como uma pedra de pedregulho. Ela se você cortar com alguma coisa, você consegue ali cortar, porque ela é gelatinosa, sai amolecidas, não é? Porque o Salamargo vai amolecendo, o Malik Plus durante a semana toda também já amoleceram elas, tá? Aqui o Rodrigo perguntou alguma coisa. O laxante emagrece? Tira a minha dúvida. O Rodrigo, sim, o protocolo inteiro ele emagrece, tá? Agora, o que acontece? Só esse laxante, por exemplo, só o sulfato de magnésio, ele não é um suplemento para se usar para emagrecer. Ele não é um suplemento assim, ele é um produto para usar no protocolo, tá? Inclusive, tem pessoas que às vezes por conta própria, né? Às vezes quer ir lá comprar e tomar para poder melhorar a digestão. Não recomendamos fazer isso, porque o sulfato de magnésio é preciso tomar em jejum, com o estômago vazio, da maneira correta. E também nessa dose que nós ensinamos no nosso protocolo, que é uma colher de sopa pelas 6 da tarde, depois outra colher de sopa pelas 8 da noite, é uma dose para o protocolo, não é uma dose para se tomar no dia a dia. Então, agora, no protocolo emagrece? Emagrece. Na mesma semana você já vai sentir a diferença, só que emagrece com saúde. O teu corpo vai trabalhando e vai perdendo essa gordura. Com uma semana você já vai ver a diferença, chega na segunda-feira, você vai pesar, já vai sentir. Porém, aquele emagrecimento que aconteceu em uma semana, que emagrecimento que é? É aquele excesso de fezes que estavam ali no nosso organismo, parada, aquela retenção de líquido que o organismo estava tendo, porque estava inflamado, sabe? Então, ele liberou líquido, liberou fezes velhas, então automaticamente você vai pesar menos na segunda-feira. Se a pessoa fizer só uma limpeza, por exemplo, fizer só um protocolo e nunca mais fizer, né? Nunca, não passar a tomar um suplemento diariamente, esse peso que a pessoa perdeu possivelmente vai voltar. Por quê? Porque a pessoa não vai ter manutenção. Então tem que fazer. As pessoas que têm o resultado, que você vai ver aí nos grupos de depoimentos, pessoas que emagreceram, continuaram magras, né? Fizeram o protocolo e a partir daí a pessoa passou, né, a suplementar, passou a ter uma alimentação mais adequada. Porque esse protocolo ajuda você a se reeducar na alimentação, ajuda demais. Por que eu falo que ajuda a reeducar? Mas reeducação alimentar eu faço do meu jeito. Gente, falar é fácil, mas fazer é outros 500, né? Como diz, digamos, do ditado. Eu conheci inúmeras pessoas mesmo, até amigos, pessoas até da família, que lutam para fazer uma reeducação alimentar e não consegue porque a gente tem vícios alimentares. Isso está aqui e está também nas nossas células. Nosso organismo ele precisa daquele doce, ele precisa daquele carboidrato. Olha, o glutamato monossódico, ele está presente em muitos alimentos na indústria e as pessoas estão comendo todos os dias praticamente. Então, ele deixa vício no nosso sistema nervoso, em que você precisa sempre de mais, de mais, de mais, e como uma droga, não é? Então, quando você faz um protocolo desse, o que acontece com o teu organismo? Ele se desintoxica, ele libera essas toxinas que são dos vícios, que estão ali paradas. A toxina, até a própria cafeína. A cafeína, ela deixa vício no nosso organismo. A gente costuma, hoje, a população mundial, de um modo geral, né, consome muita cafeína. Né? Não é só no café. É no café, mas no chocolate também. Nas bebidas energéticas. De um modo geral, é muita cafeína. Então, quando você faz uma semana de limpeza assim, o teu organismo ele acaba com aquele vício. E aí você consegue fazer uma reeducação alimentar muito mais facilmente, porque você sente sabor nos alimentos. Quando você vai comer uma batata doce assada, uma abóbora assada, por exemplo, tempera ali a abóbora, assa as fatias, faz uma comida assim, você sente prazer em comer aquilo. Quando você coloca na boca, o teu organismo recebe. É diferente, sabe? Você faz o antes e faz o depois. E me conta, você que não fez ainda, né? Isso, eu sou prova disso, porque, gente, eu sou uma pessoa que era extremamente viciada em doce e açúcar mesmo branco. Eu não colocava um açúcar mascavo na boca, esses açúcar, né? Pra mim, não valia. E chocolate, daqueles bem docinho mesmo. Hoje, gente, eu tomo café sem açúcar.
Eu olho pra trás e falo, será que eu sou a mesma pessoa? E olha que eu gosto muito, é uma delícia, eu realmente gosto. Não é porque eu tô fazendo um grande esforço pra tomar, não. Hoje, pra mim colocar um café na minha boca com açúcar, eu não consigo tomar. Às vezes, se alguém fizer e colocar açúcar pra mim e me dar, eu provo ali, nossa, colocou açúcar. Não, não dá pra mim tomar, não consigo. Porque realmente o corpo repulsa. Porque você passa a sentir o sabor do alimento. É, não é só o açúcar, tá? De um modo geral, massas, não é? Industrializado, coisas aí gostosas, de um modo geral. Então, isso inflama muito o nosso organismo. Se a gente manter uma alimentação assim diariamente, o organismo inflama, né? Então, o que que o produto vai fazer? Ele vai trabalhando nas células, vai desintoxicando. A partir da segunda-feira, se você começa daí já com aquela consciência preparada a ir mantendo uma alimentação mais saudável, nossa, o resultado teu vai saltar, né? E a manutenção da saúde. Então, e o litotânio? Vamos falar aqui do litotânio, aqui, ó, do lado esquerdo, tô me afastando para vocês verem melhor. Tá o potinho ali de 40 gramas. Gente, o litotânio que vem no kit, ele é um litotânio pequenininho, que é um potinho de 40 gramas. Por quê? Ele vai durar 2 limpezas, não é? Vai durar 2 protocolos. Então, se você quer fazer o uso do litotânio, que é um suplemento maravilhoso, vai nutrir toda a necessidade de minerais do teu corpo, porque ele tem a cadeia completa dos minerais, tá? Porque ele é integral. A nossa fórmula, ela traz o litotânio, né, da alga marinha, que o mineral principal dele é o cálcio, porém, não é só cálcio que ele tem. O cálcio é porque o cálcio dá para medir, né? O cálcio dá para o laboratório medir a quantidade que tem nele. E o restante não dá para medir. Tem um pouquinho de cada minerais, né? Então ele tem uma grande quantidade de cálcio, de magnésio também tem bastante, ferro ele tem bastante, silício ele tem bastante. E ele tem todos os outros minerais. Tem um pouquinho de manganês, um pouquinho de cobre, um pouquinho de zinco, um pouquinho de cada coisa, de selênio e assim vai. A cadeia carbônica dos minerais completa, ela vai ser em torno de 72, 74 minerais aí mais ou menos. Não lembro agora exato, mas que além da cadeia carbônica dos minerais que existem, que tem nome, o que que acontece? Existem oligoelementos, os oligoelementos, eles não têm nome, porque a ciência ainda não conseguiu catalogar. Não tem como catalogar, saber quais os alimentos que tem eles, quantidade que o corpo precisa, não conseguiu. Então, esses oligoelementos, o nosso corpo precisa deles também. Mas a gente não sabe em qual alimento tem, onde consumir. Então, por isso que é importante você nunca abrir mão de uma alimentação e nunca substituir a tua alimentação diária, variada, né, uma diversa, por suplementos específicos. Não, não podemos fazer isso. A gente sempre tem que comer. Comer alimentos, sempre colocar ali 4 grupos, né, de alimentos. Coloca um carboidrato no prato, uma proteína, minerais e também gorduras, né? Gorduras boas, de preferência, né? Os lipídios. Então, no litotânio tem todos os minerais. Então, o que que ele vai fazer? Vai desinflamar o teu corpo, vai desintoxicar, vai melhorar a absorção dos intestinos, porque vai ajudar os parasitas a morrer. Quando o corpo ele está nutrido, o sangue vai ficar mais alcalino, o pH do sangue vai aumentar, os parasitas vão morrendo. Por que vão morrendo? Só tem espaço para parasitas num hospedeiro que seja ácido, né? Onde o sangue da gente está muito ácido. E se você deixa de dar alimento para os parasitas e começa a fortalecer as bactérias boas do teu corpo, que nosso corpo é feito de muitas bactérias, temos mais bactérias do que células, né? Isso é importante a gente falar. Só que não é só bactérias ruins, são as bactérias boas. Então há sempre ali uma constante batalha do bem contra o mal. Né? Nós temos as bactérias boas, as bactérias não tão boas, né? E a gente tem ali muitos parasitas que se alimentam dessas toxinas, dessas coisas aí que a gente come que não deveríamos comer. Então, quando você vai nutrindo o teu corpo com esses minerais, o que que vai acontecendo? Todo esse processo, o processo metabólico do teu organismo, tanto o metabolismo celular quanto o metabolismo de gorduras, ele vai conseguir se completar. Porque antes, às vezes, ele não se completava porque faltava minerais. Às vezes faltava uma pitadinha de manganês, uma pitadinha de selênio, uma pitadinha de magnésio. Minha magnésio já não é só uma pitadinha, né? Magnésio, nosso corpo precisa de bastante. Mas aí, porque não é só para uma coisa que o corpo precisa do mineral X, ele precisa para vários processos, por exemplo, o magnésio. O magnésio ele deve estar envolvido, gente, em mais ou menos uns 400 processos no nosso organismo.
É para o sistema nervoso, é para o cérebro, para relaxar, para dormir, para digerir os alimentos, para relaxamento muscular, para não dar aquelas dores todas. Às vezes você trabalha, quando chega de noite, tá com isso aqui tudo duro, assim, o pescoço duro, as costas doendo, 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 o nervo ciático todo inflamado. Falta de magnésio faz isso. Falta de magnésio faz isso, né? O estresse, a falta de memória, muitas coisas. O magnésio ele está envolvido em muitos processos, eu não vou conseguir falar, né? Com certeza. Olha um exemplo aqui, ó, a Ana dos Anjos, por exemplo. Ana dos Anjos, eu conheço ela, já acompanho ela há muito tempo, né? Acho que uns 4 anos ou mais, ou uns 6 anos, se não me engano. Ela sempre faz as limpezas, a saúde dela melhorou demais. Ela falou aqui no bate-papo, ó, que ela perde 1 quilo de gordura, né? Perde 1 quilo na semana da limpeza, né? A semana que ela fez agora por último. Olha que a Ana, ela não é uma pessoa assim gordinha, ela é uma pessoa, inclusive ela nem gosta de emagrecer muito para não ficar tão magra, né? Ela sempre pergunta para mim às vezes, eu não posso emagrecer muito, o que que eu faço? Eu sempre falo pro pessoal que emagrece muito facilmente, porque da mesma forma que as pessoas precisam emagrecer, tem aquelas que não podem emagrecer, porque emagrece muito, porque o formato do nosso corpo, ele é diferente de uma pessoa para outra, não é? Nós temos, existe motivo para isso, né? Somos diferentes de acordo com a nossa mente, né? O formato do nosso corpo tem a ver com a forma como nós pensamos, o formato da nossa mente. E a Ana é uma dessas pessoas que ela não é tão gorda, ela emagrece facilmente. Então eu sempre falo pro pessoal que emagrece, vocês precisam comer uma variedade de grãos, né? Precisa comer variedade de grãos. Resumindo, qual seria a melhor receita? Lá no canal Vida Plena tem receitas, né? Para isso. Mas resumindo, falando aqui na live, misturar 15 grãos, por exemplo, diferentes uns do outro. Tem que ser diferente. Não adianta pegar uma grande quantidade de um grão só. 15 grãos diferentes. Pega castanhas, pega grãos, sementes, não é? Grãos vai ter muita proteína e proteínas diferentes. As pessoas falam tanto em proteína e às vezes não fala muito da qualidade da proteína. Gente, proteína não basta você somente comer alguma coisa que tem proteína só e todo dia comer a mesma coisa. Não basta, porque ela vai ser diferente uma da outra, né? E ela vai se quebrar, se dividir em aminoácidos. E essa divisão, quando dividir em aminoácidos, eles vão ser direcionados para cada processo do teu organismo, né? Se você não comer proteínas variadas, vai faltar alguns aminoácidos essenciais, até mesmo para a tua saúde do cérebro, do intestino. Não é só para dar energia para o corpo. Porque se a gente pensar, vou comer proteína para ter energia, para ter músculo. Proteína não é só para isso. Proteína é para um monte de coisas, né? Para os outros processos, inclusive até mesmo para desintoxicação do organismo. Então, na semana da limpeza hepática, não pode ficar comendo só salada, tá? Eu falo muito pro pessoal, vou fazer jejum a semana toda. Deixa para fazer jejum outro dia, não na semana da limpeza. Vou comer pouco. Não é para passar fome na semana da limpeza, é para você nutrir o teu corpo. Só não é para comer aquele monte de comida da mesma. Comer, por exemplo, um monte de carboidrato, um monte de proteína animal. Não, isso não. Comer variado. Coloca. Quanto mais diversidade você conseguir colocar no teu prato na semana da limpeza, melhor vai ser teu resultado, tá? Não fica comendo só salada e ainda mais só uma salada aí de dois alimentos. Não. Tem muitas pessoas que às vezes ficam comendo só cenoura, alface, tomate. Não faça isso. Varie, coloca grãos, não é? Olha, o grão de bico é um grão excelente para você colocar na tua alimentação. Inventa receitas diferentes para ele. Lentilha, não é? São grãos maravilhosos. A ervilha também é muito rica. Enfim, enfim, nossa live não é para falar do alimento, né? Já estou indo para esse lado. Vamos falar do litotânio, né? Terminar de falar sobre ele. Por que eu quero falar disso, gente? Terminar de falar do litotânio, uma coisa que eu quero frisar hoje. Porque vocês veem muito os depoimentos que eu posto, que eu compartilho, porque as pessoas dão depoimentos diferentes um do outro. Por exemplo, uma pessoa melhorou o sono, que não conseguia dormir de jeito nenhum, com litotânio melhorou. Outra pessoa melhorou o nervo ciático, coluna. Outra pessoa melhorou a hérnia de disco. Outro tinha tumores e reduziram, né? Por exemplo, tinha um rapaz que a namorada dele que comprou o litotânio para ele não conhecia, ele não estava no grupo, mas a namorada conheceu a partir do pai dela. E aí ela comprou o litotânio para ele. Ele estava com 15 dias que ele estava tomando o litotânio, ele já estava o nódulo que ele tinha na coluna saiu dali e ele passou a andar. Ele estava já deitado, não estava mais tendo movimentos. A médica já tinha marcado para ele para o próximo exame já ia ter a data da cirurgia. E ele já começou a andar.
Mas, todas as pessoas, então, que tiver um nódulo na coluna, se tomar o litotânio, vai com 15 dias vai andar? Não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque o litotânio, ó, aqui que tá o pulo do gato, como, digamos, né, um ditado. Aqui que está o segredo. O litotânio, ele é um conjunto de todos os minerais. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai ir para o teu organismo aonde o teu organismo está precisando mais. Então, não tem como eu te vender uma coisa dizendo assim: toma isso aqui porque vai melhorar tua pele. Toma isso aqui porque vai melhorar teu sono. Toma isso aqui que vai melhorar teus ossos. Não tem como fazer isso. É claro que ele vai melhorar os ossos de fato, sim, porque ele tem bastante cálcio. Mas ele tem todos os outros minerais. Para onde é que esses minerais vão conduzir esse cálcio? Aonde o corpo estiver precisando. E o cálcio não é só para os ossos. O cálcio também, assim como eu falei do magnésio, o cálcio é um mineral que é preciso para muitos processos no nosso organismo, muitos, muitos mesmo. Então, se a pessoa, o organismo, gente, ele é inteligente. O nosso corpo ele é inteligentíssimo e ele sabe aonde é que precisa de nutriente X ou Y. Então, quando você ingere um alimento natural, né, integral, como estou falando aqui do litotânio, vamos dar o exemplo do litotânio. Ingeriu, o organismo vai pegar esses nutrientes e vai levar para onde está com urgência. É como uma equipe que trabalha assim. Tem aqui o que está urgente para liberar para o cliente. Tem aqui o que está mais ou menos que dá para deixar para mais tarde. E tem aqui o que dá para deixar para amanhã. A equipe é super inteligente. Vai todo mundo focar e trabalhar naquilo que é urgente, que já está passando da hora, que já está atrasado. Então, às vezes, a pessoa está com muito problema de saúde. Ó, um exemplo que aconteceu. Eu tive uma cliente, ela é do Nordeste, não lembro agora exato se ela é de Juazeiro do Norte. Não vou falar o nome porque não pedi para ela autorização agora para falar na live, né? Então, tudo bem. Mas ela já fez depoimento, já postou no grupo áudio, ela já falou sobre a saúde dela. Mas o que, que aconteceu com essa cliente? Eu não tô lembrada se é mesmo de Juazeiro do Norte, ela era do Nordeste. Ela comprou o litotânio para melhorar um esporão no pé. Não era bem esporão, era uma dor muito grande que ela tinha no pé, nos calcanhares. Parece esporão, mas tinha outro nome lá. E chegava a ficar inchado, assim, muito grande mesmo, os tornozelos dela. No, do calcanhar até os tornozelos, assim, tudo aquilo ali ficava muito inchado. E ela tinha me perguntado: Litorâneo é bom pra isso? Eu falei: é bom. Ele ajuda sim, porque ele ajuda a desinflamar todo o corpo. Só que ela não me falou que ela tinha também pressão alta, diabetes muito elevada, não dormia bem, o sono dela era bem ruim. Ela tinha muito assim, o sono, como que eu vou dizer? Muitos sonhos, né? Como pesadelos, tal, aquele sonho perturbado. Eu já tive muito isso no passado. E aí, a pessoa que tem muito isso não descansa bem, além de ter insônia, ela não conseguia dormir. Ela tinha vários outros problemas, a pele também não era boa, enfim, muita coisa. Mas ela queria comprar o litotânio para os pés, para melhorar os pés. Por quê? Porque doía muito, ela não conseguia andar. Então ela queria resolver a dor, onde doía. Mas a pressão alta, a diabetes, o sono, tudo o resto estava contribuindo para esse pé ficar assim, não é? Aí tudo bem, ela comprou, inclusive ela comprou um combo na época, foram 6 litotânia e ela começou a tomar. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, os pés dela deu uma leve melhorada. Só que não desinchou totalmente, sabe? Ele ainda doía muito. E ela tinha tomado já o litotânio 3 meses. O pé deu uma leve melhorada, mas não melhorou 100% não. E ainda estava inchada. Ela me mandava foto, eu acompanhava sempre ela respondendo, né? Dando atenção. E aí ela me falou: Denise, mas já passou 3 meses, os pés não melhoraram. O que eu faço? Não tá sendo bom. Eu falei assim: fulana, quase eu falo o nome da pessoa. Me fala uma coisa. O que que você percebeu de diferente na tua saúde e nas outras coisas? Me conta. Sim, vai ficar gravado, Ana. Essa vai ficar gravado sim. Só quando é no Zoom ou no Meet, aí não fica gravado porque é reunião, mas aqui eu vou deixar. Aqui fica gravado. Aí ela me perguntou, eu perguntei a ela, né? O que que tinha melhorado na saúde dela? Ela falou: "O que que você tinha de problema de saúde antes e que você sentiu diferença? Me conta." Ela falou: "Olha, eu tinha muito pressão alta, regulou, minha pressão alta ia parece que 18 por não sei quanto, e agora tá só 12 por 8, tá boa. Meu sono melhorou, eu não dormia de noite, eu tinha insônia, melhorei, eu tô dormindo." Começou a contar. A minha diabetes tá bem melhor também, já tá quase no nível certo que a médica pediu, e antes mesmo tomando o remédio, eu não consegui. E começou a contar tudo. Eu falei: fulana, tá aí o segredo, aí é isso que aconteceu então. O litotano, ele está trabalhando aonde tem mais urgência. A tua pressão arterial elevada, diabetes, é muito mais urgente do que o pé desinflamar, porque o corpo, ele tá
ele não tá dando conta. E aí comecei a explicar, ela continuou tomando, né? E continuou tomando até uns 6 meses. Depois ela comprou mais e foi melhorando a saúde. Então, gente, são exemplos reais. Contra fatos não há argumentos. Não é uma coisa que eu tô falando pra vocês porque eu acho. Não é uma coisa que eu estou contando porque eu imagino que vai ser assim. Não. É uma coisa que na prática eu tenho visto as pessoas vivendo também. Além de ter a teoria, que a gente sabe sobre isso, tem artigo científico falando dos minerais, de como agem no organismo. Além disso, tem a prática, a gente vendo a experiência de cada pessoa, tá? Então é isso. Tem mais alguma pergunta aqui? Alguém perguntou quanto que tá o Litotano em cápsula. Então, o Litotano, ele tá 183, tá? Ele é 183. Se a pessoa for, por exemplo, comprar grande quantidade, a pessoa pode fazer um cadastro de cliente fidelidade, tá? Um cliente fiel. E aí você faz um cadastro de fidelidade, você vai ter desconto. Mas se você vai comprar um para usar, né, ou todo mês vai comprar um só, tudo bem, vai comprar como consumidor final, que aí nem compensa fazer um cadastro. Mas é isso, eu falei para vocês que eu ia mostrar a foto do outro produto, né? Vamos lá, fazer um esforço. Gente, vamos lá, tentar trocar a foto aqui. Vamos trocar a foto. Enquanto isso, se tiver pergunta, pode perguntar que eu vou respondendo, tá, gente? Eu quero mostrar para vocês o outro produto que é o Malic Plus, que é o que a gente toma durante a semana, que é que eu falei no começo, a diferença, por que ele desinflama o organismo, que ele vai trabalhando como... Pronto, vai aparecer vocês login. Vamos ver. Aí, que é o Malic Plus, tá? Ele vai atuar no organismo, deixando o sangue mais alcalino, ele é antioxidante, né? Ele vai limpar. E agora eu quero falar para vocês também de outros produtos nossos aqui, que é o que eu tenho falado sempre no grupo, né? E aqui na live a gente não tem apresentado. Eu quero apresentar, não vou demorar muito, porque senão a gente fica com a live muito comprida. Mas eu vou falar sobre vários produtos nossos aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui. Vamos ver se vai aparecer para vocês. Vamos lá. Ó, aqui eu quero apresentar para vocês o tubarão martelo, que é esse do frasco amarelo, que tá acima, tá, gente? Ele é um produto líquido, tá, gente? Ele é um produto nobre. Ele é um produto nobre, ele é um dos mais que tem o maior, quase caiu aqui alguma coisa da minha mesa aqui, o carregador. Produto que tem mais quantidade de nutrientes. Eu vou tentar mostrar aqui também. Bom, não vou precisar abrir a tela, né? É só falar, eu abro aqui no computador e vou lendo para vocês a composição dele. Porque é incrível. Ele não é, como eu disse, são extratos dos alimentos mesmo, né? Não é produto manipulado em laboratório, apenas aqueles minerais XXX. Não, ele tem uma composição com extrato dos alimentos. Vamos lá. Eu acho que está aqui. Tá. Tubarão martelo. Tô abrindo já. Ó. Ingredientes. Olha, gente, é importante a gente sempre olhar para os ingredientes que são feitos, dos quais é feito o produto, tá? Que você vai consumir. Por quê? Na tabela nutricional nunca vai aparecer os nutrientes que estão inclusos no extrato integral do alimento. Não aparece porque na Anvisa, no registro, você só pode registrar aquela quantidade de nutrientes que são medidos. E só pode ser medido se o laboratório vai nivelar. Então, por exemplo, você compra um feijão, você compra um grão de bico, você compra uma lentilha no mercado. A gente sabe que os nutrientes do alimento ali tem magnésio, tem tal coisa. O nutricionista te fala, tipo, ó, come tal coisa porque tem magnésio, come tal coisa porque tem zinco. Por exemplo, castanha de caju tem muito zinco. Agora, você vai comprar, no rótulo da castanha vai vir marcando o quê? Quanto de gordura, quanto de carboidrato, quanto de proteína. É isso que vem marcando. Não vai marcar que lá que tem zinco, que tem tal coisa. Entendeu? Só que toda castanha de caju tem zinco. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Então é importante você saber do que é feito o produto. Por exemplo, o tubarão martelo. Vamos lá. Do que ele é feito, ó. Ele tem abacaxi, limão. E isso é o extrato nivelado em quantidades X que o teu corpo precisa. Não é ali, por exemplo, um suco de limão. Não é. Porque é tirado, por exemplo, o pó para ficar concentrado para ir depois na preparação, na solução, porque é um composto,
tá? Não é igual suco. Suco, a quantidade de nutrientes vão ser bem diferentes, porque você espremeu ali a fruta, tá bem? Então, ó, tem o abacaxi, o limão, o, o abacate, a melancia, o manjericão, tem a salsinha, né? Aí tem é, maracujá também, mas a maracujá é bem menos quantidade. E também alguma composição daí para poder, que já é de laboratório, que, por exemplo, maltodextrina, tá? E aroma, né? O aroma para poder ele chegar no ponto ali que precisa. E também tem nicotinamida, que é a mesma niacina, tá? Então, tem ácido cítrico, também tem ácido cítrico, né? O ácido cítrico, que também é útil, além do limão, do extrato do limão. Então, veja bem, na tabela nutricional do tubarão-martelo, o que que vai ter? Não vai ter essas coisas. Todos os nutrientes do abacate, todos os nutrientes do abacaxi, todos os nutrientes da melancia, não terá. Na tabela nutricional, não. Vai ter o que na tabela nutricional? Deixa eu ler a tabela nutricional para vocês, ó, para vocês entenderem. Vai ter carboidratos 1,8, né? Por cada 25 mililitros. Açúcares 0,1, açúcares adicionais 0,02, vitamina B2 e vitamina a niacina. Só a niacina e a B2 que é medido, porque o laboratório enriqueceu, fora da fruta que já tinha, das frutas que já tinha. Você entendeu? Então, quando você pega na essência, para que que serve tudo isso que tem no tubarão-martelo, aí você vai ter que estudar para poder entender. Aí você vai vendo que ele faz, ele limpa os rins, ele limpa todo o sistema urinário, ele limpa fígado, baço, o sangue. Ele é um produto nobre que vai limpando o nosso organismo, o sistema reprodutor humano. Então, ele vai ajudar a regular, regular os hormônios da gente. Ele vai ajudar na predisposição. Ele vai ajudar de um modo geral. Agora, é um produto que ele tem um custo diferente dos outros, porque além dele ser líquido, ele é um produto nobre. Então, se você, por exemplo, tá já com um sintoma já diagnosticado, por exemplo, a pessoa já tem pedra nos rins, ou então já tem a próstata alterada, já está nos exames, né, nos resultados do diagnóstico. O que que eu recomendo? O tubarão-martelo, para quem já tem diagnóstico de doença, ele vai tomar 2 doses ao dia. Pedra nos rins, 2 doses ao dia, uma pela manhã, outra pela tarde. Para quem vai fazer prevenção somente, vai tomar ele para nutrir o corpo, para prevenir, aí é 1 dose ao dia, tá? 1 dose pela manhã. Todo alimento que você for tomar, que for detox, que for para desintoxicar o organismo, principalmente se for líquido, o ideal que eu recomendo é sempre pela manhã, no máximo até meio-dia, tá? Não vai tomar ele no período da tarde ou antes de dormir, jamais. Antes de dormir, né, das 4 da tarde mais ou menos em diante, é o momento de você tomar alimentos calmantes, que vão deixar as tuas células mais tranquilas. Não é calmante de te dar sono, não é isso. Porque muitas pessoas têm essa visão, né, de que calmante dá sono. Não. Calmante que dá sono é aquele calmante que derruba a pessoa, né? Que é químico. Agora, alimentos calmantes que eu digo porque eles vão acalmar nosso sistema nervoso do estresse, né? Então, quando chega a hora de dormir, os teus músculos já estão mais relaxados, já estão se preparando para realmente descansar. O que vai acontecer com os teus órgãos internos? Os teus órgãos internos, eles vão realmente desintoxicar enquanto você dorme. Por quê? Porque você tomou a tua alimentação, não foi aquela alimentação pesada. Agora, se você comer uma sobrecarga de proteína de tarde, né, de alimentos que dá energia, que acorda, que tem cafeína, obviamente que o teu corpo vai ter essa energia nas células, né? Esse estresse aí, tá? Então, tubarão-martelo desintoxica. O ideal é de manhã até o meio-dia, mais ou menos. Vamos lá. O outro produto que eu quero falar, Pro H45, tá aqui do lado, ó. Esse do rótulo azul. Esse é para saúde do homem, gente, é para saúde masculina. Ele traz na composição, ele é um produto excelente. Deixa eu até abrir a ficha técnica também para mim poder relembrar aqui dele. Vamos lá. Relembrar não, para mim poder lembrar dos nutrientes um por um, porque a gente não sabe de cor, né? Normal. Ele traz, na composição do Pro H45, ele traz todos os nutrientes que a saúde masculina precisa. Não é só para próstata, é para saúde
É para próstata, é para saúde sexual, para saúde do aparelho urinário também. E aquela predisposição. O homem, ele precisa de muito mais energia que a mulher. O homem, ele tem uma produção de testosterona maior. E essa testosterona, ela traz uma capacidade maior de resistência ao estresse, não é? Então, é, é assim, até tem um médico que eu sigo que ele é muito interessante, traz muito conteúdo bom. Ele falou assim, a, a comparação que ele fez é a seguinte: é como se o homem tivesse, por exemplo, isso aqui de testosterona, né? Ó, tem como tá o filtro ali aparecendo, quase não dá pra você ver, isso é um brilho. E a mulher tivesse isso aqui, ó, isso aqui de testosterona, né? O nosso corpo produz. Então, o que que acontece? A resistência do homem ao estresse, a lidar com conflitos, ela tem que ser maior. E a da mulher tende a ser sempre menor. Então, quando o homem, ele tá com a saúde, de um modo geral, um pouco debilitada, tá faltando nutrientes para o sistema masculino, o que que vai acontecer com esse homem? Ele vai ficar nervoso mais rápido, ele vai ficar estressadíssimo mais rápido, ele não tem muita resiliência para lidar com o estresse, já quer logo, já explode. É claro que tem temperamentos e temperamentos, isso a gente sabe. Isso não muda porque é de ser humano do jeito que a pessoa nasceu. Tem o temperamento colérico, tem o temperamento fleumático, temperamento sanguíneo e o melancólico, são 4 temperamentos. Isso, eu não estou falando da estrutura do ser humano do jeito que tem gente que é mais falante, o outro já é mais caladinho. Não é isso, eu estou falando mesmo aquele nervosismo que mesmo a pessoa que é calado, ele sente aquele reboliço por dentro, tipo assim, né? Ele não bate em alguém, mas ele sente vontade. Então, então o que vai acontecer com o ProH45? Ele vai dar para o homem um equilíbrio para a saúde masculina de um modo geral. Então, vai desinflamar a próstata, vai melhorar o aparelho urinário, vai melhorar a predisposição desse homem para. Eu estou procurando aqui a ficha e eu não tava com ela na tela, mas enfim, logo eu acho ela aqui. Eu quero falar dos nutrientes porque ela é aqui. Então, achei o da mulher, mas não quero da mulher, eu quero do homem. O ProH, o da mulher é o ProM. O da mulher é a mesma coisa do ProH. Temos o ProM, que é para a saúde da mulher. Vamos lá. Paciência ali, paciência. Olha, já usei tubarão e foi resultado bom, estava com infecção urinária. É isso mesmo, infecção urinária, ele vai atuar diretamente limpando. Gente, eu era uma pessoa que tinha muita infecção urinária recorrente. Eu cheguei a tomar, é, como que fala? Antibióticos, fortíssimos por 10 dias. Fiz exames de urocultura, né? Para descobrir que tipo que era a bactéria que tinha. E aí, nossa, eu tô achando o da mulher toda hora aqui no meu computador. Eu cometi um erro de não deixar ele salvo. Porque eu tinha certeza que ele tá. Pronto, achei. Tinha certeza que ele tava salvo porque todos os outros estão. E aí, por acaso, ele não está aqui na minha pasta. Enfim. Eu fiz esses exames de urocultura e tal. E aí, a doutora me indicou o antibiótico certo. Usei por 10 dias da maneira correta. E voltei a ter infecção urinária. Daí uns 40 dias novamente. E aí eu fui para esses tratamentos que eu estou falando para vocês, fazer a limpeza. Isso foi lá em 2019, mais ou menos. Fui para esses tratamentos, limpezas hepáticas, uso de suplementos. Eu usei 4 faixas de tubarão martelo depois no final, quando foi já em 2020, início de 2021, mais ou menos. E olha, acabaram a infecção urinária. Nunca mais tive. Quando eu começo a perceber que a minha urina está um pouquinho alterada, um pouquinho mais amarela do que o normal, aí eu já cuido e passo a tomar mais água do que eu estava tomando para poder limpar e também cuido com os alimentos que eu estou tomando. E pronto, é só isso. Nunca mais tive infecção urinária. Então vale a pena. Para alguém que tinha cada 2 meses estava com infecção urinária, não é? E só a mulher que passa por isso, sabe como é horrível, né? Eu tive crises de infecção urinária, gente, que foram assim. As pessoas que eram meus amigos da época que conviviam comigo, sabe, lembra e conviviam, né? Eu tive que pedir folga do trabalho durante um tempo. Foram uns 3 dias que eu andava curvada assim, ó, com a mão nas costas, porque essa parte de trás, no rumo que fica os rins,
fica toda afetada, você não consegue pisar no chão. O pé da barriga aqui na frente, a gente chama de o pé da barriga, né? Que é a parte de baixo aqui do abdômen, abaixo do intestino. Fica como se tivesse espinhos e agulhas dentro. É horrível. Fora as cólicas que dá. Então, é importante a gente valorizar o que realmente faz diferença. E eu costumo dizer uma coisa assim: contra fatos não há argumentos, né? Não tem como. Vamos argumentar contra alguma coisa que existe fatos que alguém está falando, não é só eu, todas as outras pessoas que, que também usam, né? Estou abrindo aqui eu, o meu, a minha ficha. Eu quero falar para vocês do nutriente que tem nele, um por um, mas não tá abrindo a ficha técnica. Mas é uma composição completa, eu acho que isso não vai também fazer tanta diferença para vocês, né, a informação. Porque da maneira como eu apresentei ali o tubarão martelo, eu queria falar do ProH. Mas não tá abrindo a ficha técnica no meu computador, enfim, vamos prosseguir. Aqui do lado, vocês vão ver o outro produto que é a curcumina, do lado esquerdo. Não dá para ver inteira porque a foto é muito grande, né? Mas aqui, ó, do lado esquerdo é curcumina. Curcumina é um suplemento com o extrato da cúrcuma. Não é a mesma coisa que você ingerir o açafrão ou ingerir a cúrcuma, tá? Que é tirado da terra. Ele é o extrato da curcumina mesmo, porque dentro do açafrão, né? Ele tem a curcumina. E o açafrão, ele tem propriedades anti-inflamatórias. Então, o que acontece com a gente se a gente come alimentos que têm propriedades anti-inflamatórias todos os dias? Esse é o mesmo caso do alho. Vocês lembram que a gente sempre recomenda para na semana da limpeza a gente não come alho? Porque, mas o alho é bom. Sim, ninguém tá falando que o alho é ruim. A gente tá falando que ele tem propriedades anti-inflamatórias. E não é só o alho, tem muitos outros alimentos que não é para ser alimentos, né? É para ser usado como remédio, é para ser usado como medicamento, mesmo sendo natural. Então, o caso do alho, por exemplo, ele é um ótimo medicamento, não é? Anti-inflamatório, para tratar. Mas a gente usando como comida todos os dias, né? Todo dia na alimentação, ele vai intoxicar o fígado, o sistema nervoso, deixar a gente mais raivoso. Ai, chega a ser engraçado, né, gente, quando a gente fala de raiva, porque é uma coisa que muita gente tem problema. Vocês não têm noção de como eu já trabalhei muito nessa parte de desenvolvimento humano, emocional, né, terapias e tal. Vocês não têm noção de quantas pessoas a gente encontra que tem problema com a raiva, porque a pessoa, primeiro que a sociedade desenvolveu uma ideia de que ter raiva é errado, não é? De que a raiva é um sentimento ruim. Isso já é uma coisa que é um pensamento muito prejudicial. E segundo que as pessoas não permitem a emoção vir e não sabe gerir ela. E aí o que acontece? Quando sente raiva, ela confunde o raiva com a vontade de matar alguém, né? E aí não é bem isso. A raiva ela é uma emoção boa que precisamos dela. Precisamos canalizar nossa raiva em prol de produzir. Olha o que tem no Pro H45 para vocês terem uma noção. Tem vitamina C, tem cromo, tem zinco, selênio. E ele é feito, os ingredientes, né? Tem picolinato de cromo, gente. O picolinato de cromo é uma fórmula do cromo que ajuda também na redução dessa ansiedade por doce, por comidas gostosas, sabe? O picolinato de cromo, a gente tem muita deficiência no nosso organismo hoje pelo tipo de alimentação que a população tem. Ele tem também coenzima Q10, né? Coenzima Q10 é um outro nome. Temos coenzima Q10, ela ajuda inclusive no nosso cérebro, né? Nos processos, né, de raciocínio lógico. Licopeno sintético, ele tem licopeno. O licopeno ajuda também no coração. Então, assim, é para saúde masculina, mas não é só ali para próstata, exatamente porque ele vai atuar em todo o organismo do homem, de um modo geral. A sinergia desses nutrientes que tem nele vão ser direcionados exatamente para trabalhar na saúde do homem. E ele tem também, ó, licopeno. Licopeno tem no tomate, tá? Mas o tomate só libera licopeno se você aquecer ele. Olha que segredo importante, né? Às vezes a gente fala, vou comer tomate porque tem licopeno, e protege o coração. Que o licopeno protege o coração. Aí a pessoa come salada de tomate.
não libera o licopeno. Tem que aquecer. Então tem que ou fazer um molho, ou fazer sopa, né? Aquecer, de um modo geral. Tem estearato de magnésio também. Estearato de magnésio e esses nutrientes que eu já falei pra vocês, né? O cromo, zinco, vitamina C, selênio. Olha, a vitamina C, eu acho que dispensa comentários, né? A maioria de vocês já deve saber por tanto de coisa que ela é boa, que não é só pra imunidade, não é só pra evitar gripe, né? Pra muitas outras coisas. Ela é antioxidante, ela ajuda na absorção do ferro. Às vezes a gente tem um probleminha aí com o ferro e tem várias coisas que influenciam na absorção daquele nutriente. Aí a pessoa vai e suplementa só com ferro e não resolve. Porque só enquanto você estiver suplementando é que vai ter nutrientes. Depois que passar, parou de suplementar aquele nutriente ali, volta, o organismo volta. É como remédio, não adianta. Tá entendendo a diferença de tratar o organismo e de você apenas tomar alguma coisa achando que é remédio? Tá perguntando aqui, para a próstata também tem que comer cozido? Sim, também, Clarice. Mas não quer dizer que comer ele cru faz mal, de modo algum, tá? Pode comer ele cru, porque ele vai ser bom para outras coisas. Porém, é importante sempre intercalar. Faz ele aquecido, né? Procura fazer assado. Ó, tem uma maneira de fazer o tomate, fica uma delícia. Você corta ele em cruz, né? Faz 4 partes de um tomate, lubrifica ali com azeite de oliva extra virgem, e você tempera com sal e cheiro verde do seu gosto. Ervas secas, né? Pode colocar um coentro, salsinha, alecrim, aí vai do teu gosto. E você leva para assar, ou no forno ou na air fry, depende do teu gosto. Leva para assar. Quando assou, ele não vai derreter totalmente, ele vai ficar assim, fica uma delícia, fica maravilhoso, tá? Pode fazer. Outra forma, gente, de fazer o tomate aquecido para liberar o licopeno é no ratatouille. Ratatouille tem um nome difícil, mas só que ele não é difícil de fazer, facílimo, uma delícia. Lá no canal Vida Plena também tem receita do ratatouille. Como que é o ratatouille? Olha como é simples, você vai ter a dar risada se você ainda nunca fez e acha que é difícil porque o nome é chique, né? Como que é? Você vai usar berinjela, abobrinha verde e tomate. Só isso. E temperos. Aí você coloca cheiro verde do teu gosto, né? Pode colocar páprica se você gosta. Pode colocar pimentões e cebola se você quiser também. Se não, não coloca, depende. E você vai colocar, lubrificar com azeite de oliva e temperar com sal. E você leva para assar. Sabe o que eu faço? Eu coloco primeiro, por baixo eu coloco a berinjela e a abobrinha verde, sempre cortada em rodelas, assim, tal. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode cortar em cubinhos, você pode fazer do teu gosto, é a criatividade. Importante que você consiga assar os três junto. E aí eu coloco o tomate por cima, porque quando assa, e aí lubrifica com azeite, é claro, né? Tem que lubrificar com azeite. Se você lubrifica com azeite antes de temperar, é muito bom, porque aí o tempero ele pega no legume, tá? É importante. Então, quando a gente aí leva para assar, o tomate ele derrete por cima dos outros. Então, aquele suco do tomate fica ali nos outros alimentos, porque os outros são secos, né? E só o tomate que libera água. Então, é muito bom colocar o tomate por cima, ou então faz daquela forma que eu ensinei lá no canal, que tem aquela receita onde tem a forma. Você pega uma assadeira redonda e faz as rodelas para ficar bonito, né? Quem quer fazer mais bonitinho, você pode fazer bonitinho daquele jeito, ou então faz desconstruído do teu gosto, tá? Vitamina C, já falei, né, tal, ela ajuda na absorção do ferro, antioxidante, ela ajuda também nas proteções, gente, contra radical livre. Então, assim, a vitamina C, a gente não pode abrir mão dela. Todos os dias a gente deveria ingerir, né? Algum alimento que tenha ela. Ajuda a gente o radicais livres, por exemplo, é o envelhecimento precoce. Radicais livres, o excesso de radicais livres vai gerar câncer, não é? Porque as células vão morrendo e vai. É complicado. Ajuda no sistema imune, a gente já sabe, né? Na formação de colágeno. Tem muita gente, às vezes, aí com a pele ruim, a pele flácida, e às vezes tá tomando colágeno, mas aí não tem vitamina C suficiente. O que vai acontecer? Não vai, o colágeno não vai se formar, porque o nosso corpo precisa produzir, né? Você tá tomando, às vezes, Você tá tomando uma composição, inclusive a gente tem o colágeno também. Agora aqui não vai aparecer na foto, gente, o colágeno. Do ladinho ali tá aparecendo o ômega 3. Do lado ali, ó, do lado esquerdo, ó. O ômega 3. Nosso ômega 3 tem inúmeros benefícios também, vocês já sabem. O ômega 3 não é só pro coração, tá? Coração, cérebro, pele, desinflamar o corpo. Quem tem diabetes não pode deixar faltar o ômega 3 e muitas outras coisas. Vamos
falar aqui, o ômega 3 já falei, o Beauty. O Beauty não aparece na foto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o... Mas não vai dar tempo também. Temos o Beauty, que é pra pele, cabelo e unhas. Temos também o Leve, que é para o metabolismo, ajudar a pessoa a emagrecer, ajudar ter uma vida mais leve. Então, aquela pessoa que tem uma digestão pesada, ou então a pessoa, por exemplo, que não consegue fazer limpeza hepática, a pessoa que não quer fazer ou então não consegue. O Biore ajuda demais, porque vai ajudar no metabolismo dessa pessoa, vai ajudar a ativar o metabolismo. Porque nós sabemos que a limpeza hepática ajuda o metabolismo, né? Porém, tem pessoas que às vezes têm alguma deficiência no organismo. Então, ele vai ajudar no fígado, no baço, ajudar o metabolismo a funcionar melhor, o intestino. Então, ele vai ajudar a absorção do organismo ser mais completa. Então, o metabolismo vai funcionar. O leve vai ajudar a emagrecer. E ele tem na composição dele o cromo. Tem cromo e tem o extrato da laranja-moura. O extrato da laranja-moura ele é excelente para desintoxicar o organismo, desinchar o corpo, né? Ajudar a gente a perder aquele peso que não seria nosso. O que eu consigo falar mais aqui ainda antes de terminar? Nossa, já temos 1 minuto, 1 hora de live. Acho que eu vou ter que voltar a falar mais outro dia, né, gente, dos demais produtos. Não dá pra mim falar tudo hoje, porque vai ficar muito comprida. E depois acaba que as pessoas até nem assistem também, né? Mas eu vou voltar para falar dos demais produtos depois, porque nós temos. Tem até o colchão nosso depois, né? Que é o colchão. Não é um colchão comum, é um aparelho, né? O colágeno nosso, que é o hialurônico. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pelo menos a foto para vocês. Deixa eu ver. Pera aí. Vamos lá. Eu vou mostrando. E tem os outros produtos da Bonivita, que só que eu quero mostrar outro dia para mostrar só os da Bonivita. Da Bonivita tem a variedade que tem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Olha só. Mostrar a foto do. Quero mostrar o. Vamos lá. Do colágeno. Ele é líquido também, tá, gente? Igual o tubarão martelo. Ele vai fazer com que a tua pele produza colágeno. É muito diferente de você tomar um colágeno. O que acontece quando você toma um colágeno, que é apenas colágeno ali, hialurônico junto na composição, que não tem uma composição de nutrientes para fazer a tua funcionar? O que acontece? O teu organismo não consegue quebrar as moléculas de colágeno. Não adianta, porque o teu corpo joga fora, até acaba prejudicando os intestinos, porque excesso de colágeno nos intestinos, né, não é bom. Então, é importante estar tomando. E esse colágeno nosso, ele é líquido. E ele dura 10 dias o frasco, porque você, para a quantidade que você precisa tomar, para ter a quantidade de nutrientes que tem nele, né, ele tem que ser líquido, não tem como fazer em pó. Vamos lá. Não vai dar para mostrar o colágeno, não. Quero mostrar esse aqui, ó. Vou mostrar primeiro o Ion. Voltamos. 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 Vamos lá. Tela verde. De novo, vamos colocar no fundo. Conseguimos. Deu uma leve travada aqui. Vamos. Só um pouquinho, que logo aparece aqui para mim colocar a foto, tá, gente? Ah, que maravilha. Ah, pronto, agora vai. Paciência. Eu quero mostrar esse aqui que é para o Iontech, ele é sublingual, spray, e ele vai ajudar demais na tireoide. Claro que ajuda em outras coisas, porque tem iodo e vitamina A, né? Sabemos que iodo e vitamina A, porém, tireoide, não, quem tem problema de tireoide não pode ficar sem esse produto. Cadê você? Ion Mais, aqui. Vai aparecer para vocês aí. Pronto, olha. Deixa eu dar um espacinho, olha. Ele é spray, tá, gente? Sublingual. Você aplica debaixo da língua, espera 2 segundinhos antes de engolir ali, segura o líquido na boca. Por quê? Esse líquido ele vai entrar já na tua corrente sanguínea. Então, aquela pessoa que tem o intestino que não absorve bem os nutrientes, porque o intestino às vezes não está tão bom, uma pessoa muito idosa também, que às vezes não tem uma absorção boa, né? A digestão não está tão legal.
ele vai ter resultado a mesma, porque o produto ele é sublingual e ele é ionizado, por isso que o nome é Ion Mais, tá? Ele é um suplemento líquido e é spray. Então, vão ser borrifados ali debaixo da língua 2 vezes ao dia, tá? São 7 borrifadas, segura na língua e depois engole e o organismo vai fazer todo o processo. Tem iodo e vitamina A numa sinergia e é ionizado. O que que é ionizado? O produto que é ionizado, ele tem uma molécula solteira. Então ele vai fazer com que essa molécula ela se agregue, né, ao organismo da pessoa. Ela entra no sangue, na corrente sanguínea e faz mesmo o efeito. Quando é ionizado, potencializa a absorção. E esse aqui, gente, esse aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês o produto que eu apresentei com estudo científico aquele dia, que é esse, ó, o Andrographs. Vocês lembram que eu, não sei se vocês estavam, são as mesmas pessoas que estavam online comigo, que eu apresentei os estudos científicos para diabetes e para o câncer. Temos dois. O glico é o da diabetes e o IM é o dos tumores, né, para células tumorais. Tem a live salva aqui, quem quiser assistir depois pode assistir. Os artigos científicos mostrando, né, o uso desse produto, a desenvoltura. É um produto incrível. A gente traz ele dos Estados Unidos. É uma maravilha. E é isso. Não vai dar tempo de eu mostrar muita coisa mais. Tá. Vamos encerrar. Eu acho que... E o leve, né? O leve é... o Biuro e o leve. Queria falar do BioAge ainda, que é para memória, né? Saúde cerebral. Queria falar do BioAge, não vai dar tempo. Aqui, ó. O leve é esse, o amarelinho. O BioAge é da saúde cerebral, saúde do sistema nervoso. Ele atua, gente, o BioAge, na bainha de mielina. Nossa, dá para fazer uma live só desse produto. Por quê? Porque bainha de mielina, ela protege todo o nosso sistema nervoso. Ela protege e é o que faz a bainha de mielina é a capa dos fios, vamos dizer assim. Então é ela que vai fazer com que nosso corpo ele tenha esse formato que tem hoje. Então quando a gente está sendo formado lá no útero da mãe, a nossa bainha de mielina, ela vai se formar, começa a se formar no útero da mãe, mas ela termina somente quando a gente tem 7 anos de idade. E aí o formato do nosso corpo está definido como a gente vai ser. Se a gente vai ser mais redondinho, se a gente vai ser mais quadradinho, ou se a gente vai ser aquela pessoa mais magrinha ou esquelético. Entendeu? Então é importante saber da bainha de mielina a vida toda, ela vai proteger o sistema nervoso, ela é a capa. Então, aquela saúde nossa emocional, que precisa de uma proteção, precisa de uma qualidade, se a nossa bainha de mielina não estiver forte, reforçada, a gente vai ter uma saúde emocional toda desequilibrada. E a saúde emocional, ela influencia em todos os nossos órgãos, porque as nossas emoções, elas estão registradas nas células, não estão aqui. A gente sente ela no corpo. Você já percebeu que quando você está emocionado, você sente calor, você sente frio, ou você sente raiva, você sente a tua carne tremer. As emoções, elas estão no nosso organismo. Quando você está triste, por exemplo, você fica desanimado, sem força para nada, sem ânimo, porque você ficou triste. É isso. Então, a gente pode fazer uma live uma hora só disso, né? Falando da emoção e da saúde. Mas o BioAge vai trazer saúde para o sistema nervoso de um modo geral e o cérebro, melhorar a memória. Você vai pensar com mais clareza, né? Aquela pessoa que tem mais uma fadiga mental, porque está trabalhando muito, estudando, fazendo muitas coisas. Vai ajudar demais na gestão do estresse também. É excelente. O BioAge a gente sente diferença logo nos primeiros dias que já está tomando ele. Tá? Mesmo ele sendo natural, ele traz um resultado rápido, dependendo inclusive da quantidade de nutrientes que essa pessoa está sentindo falta, né? Dependendo de como está esse organismo. Mais rápido a pessoa vai sentir a diferença, tá bom? É isso, vamos encerrar, né? Já estamos bem avançados em tempo. Se tiver dúvidas, podem deixar que eu vou perguntando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Perdeu peso, já perguntou. Quanto está o litotônio? Já usei tubarão. Para a próstata também tem que comer cozido? O tomate, né? Sim, comer cozido. Porque precisa do licopeno. É o licopeno que ajuda na próstata também, tá? Além do coração. Claro que outros nutrientes também, mas o licopeno principal. Essa live é um presente. Que bom que você gostou, Clarice. Vamos fazer mais lives falando de produtos, tá, gente? Porque é muito importante. Um beijinho, ótima noite para todos, né? Daqui a pouco vai ter, agora ainda tá de tarde. Um beijinho, tchauzinho.